A área diplomática do governo desaconselhou integrantes do judiciário de viajarem aos Estados Unidos nos próximos meses. Informação que foi divulgada pelo jornal Gazeta do Povo diz que uma ala do Itamaraty teria identificado riscos expressivos de uma decisão extrema contra eles, integrantes do judiciário, que inclui inclusive a possibilidade de prisão por parte de Donald Trump ou mesmo Elon Musk e parlamentares republicanos. O temor do governo é que uma eventual prisão ou ação contra os magistrados brasileiros... Já imaginou uma coisa dessa? Um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro sendo preso ao pôr os pés nos Estados Unidos? Governo Lula publica decreto que congela mais de 31 bilhões. É isso mesmo. Uma das principais vitrines do governo do presidente Lula, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, foi um dos mais afetados pela contenção de 31 bilhões no orçamento, com um congelamento de 7,6 bilhões em recursos. As emendas parlamentares tiveram uma contenção de 7,1 bilhões. Segundo o decreto, além do PAC e das emendas, os ministérios foram afetados pela contenção de despesas. As maiores reduções foram no Ministério da Cidade, na Defesa, na Saúde, Desenvolvimento Social, nos Transportes, na Fazenda e na Integração do Desenvolvimento Regional. De acordo com o planejamento, os órgãos e ministérios atingidos terão até a próxima sexta-feira para indicar as programações e ações a serem bloqueadas. Bom, o corte de gastos veio para todos, menos para a Janja fazer as suas viagens. Hotéis de luxo, roupas de marca e um comboio de puxa-sacos. Tudo isso bancado com dinheiro público. Agora o corte vem nas verbas que seriam destinadas à população. Sempre sobra para o trabalhador. O Ministério recebe do governo dos Estados Unidos ofício sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. O Ministério da Justiça confirmou que recebeu um ofício do governo dos Estados Unidos detonando a atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O movimento é tido como atípico. Nos bastidores da diplomacia brasileira, foi visto como um alerta. Nessa semana, o jornal The New York Times relatou que o ministro Alexandre de Moraes passou a ser alvo de atenção oficial do governo dos Estados Unidos. Segundo a publicação, Moraes pode receber sanções por suas decisões que envolvem bloqueio de contas em redes sociais, principalmente de cidadãos americanos. O New York Times informou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos chegou a enviar uma carta criticando as decisões do ministro. Como Moraes não deu qualquer satisfação, os Estados Unidos agora pretende partir para a ignorância. Sanções Magnitsky, que restringem não apenas vistos, mas também bloqueio de contas bancárias, devem ser aplicadas ao ministro. Interlocutores veem a chance disso acontecer como uma bomba atômica. Muitos dizem temer as consequências de uma decisão como essa. O cenário poderia causar tamanha instabilidade de o Brasil ter que romper relações com os Estados Unidos, tudo para defender Moraes. Ficariam numa queda de braço, onde teriam que decidir: virar uma ditadura completa como a Venezuela ou expulsar Moraes do STF. Basicamente, os Estados Unidos disse que as ordens do Alexandre de Moraes são ilegais e, por isso, não valem de nada nos Estados Unidos. Carta dos Estados Unidos a Moraes. Ordens brasileiras não valem. Olha só o que disse basicamente essa carta. A carta encaminhada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, alerta de que ordens judiciais brasileiras não são executáveis dentro dos Estados Unidos, a não ser que sejam reconhecidas pelo país. Eu vejo essa carta, na verdade, como uma justificativa, como uma antecipação dos motivos pelos quais as sanções estão a caminho dessa autoridade. É mais ou menos uma antecipação dos motivos pelos quais essa pessoa merece as sanções, porque essa pessoa será sancionada. É basicamente isso, mas também uma bela de uma aula de direito. Me fez sentir uma vergonha alheia vendo e lendo essa carta. É como um professor PhD tentando explicar algo tão simples que chega a ser complexo de explicar a um aluno do primeiro período.
É basicamente isso. E disse a carta, ministro, há regras para suas decisões valerem em outro país. Você não pode mandar um e-mail e não existe mais fax também, né? Há formalidades em tratados e cooperações entre os países. Basicamente, foi isso. Uma aula, um cursinho gratuito de como o ministro deve se reportar ao Estado americano e que suas decisões valem no Brasil, não valem nos Estados Unidos. Disse exatamente isso o Departamento de Justiça americana. Suas decisões valem no seu país. Suas decisões não valem para empresas e pessoas americanas dentro do território americano. Algo que é tão simples de compreender, mas nos dias de hoje parece muito complexo para os Supremos. Vamos ler os trechos mais importantes dessa carta. Vem cá comigo. Esses documentos judiciais, de acordo com as traduções fornecidas pelos advogados da Rumble, ordenam a Rumble, uma empresa americana, uma corporação organizada sob as leis de Delaware, um estado dos Estados Unidos, com sede principal nos Estados Unidos, veja, está pontuando informações óbvias, bloquear contas associadas a uma pessoa identificada na plataforma de mídia social da Rumble, suspender a transferência de pagamento para essa pessoa e fornecer ao Tribunal Brasileiro informações sobre transferências de pagamentos previamente efetuados para essa pessoa. Essas supostas determinações à Rumble são feitas sob ameaça de sanções monetárias e outras penalidades. Audacioso esse juiz brasileiro, né? Aqui ele diz exatamente assim: não vamos nos meter nas decisões judiciais dentro do Brasil. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam que a Rumble realize ações específicas nos Estados Unidos, respectivamente, informamos que tais determinações não são ordens judiciais exequíveis nos Estados Unidos. Ah, sério? Ah, sério? Tem que falar que a bola é redonda. Segundo o direito internacional consuetudinário, um Estado não pode exercer ou aplicar a lei no território de outro país sem o consentimento desse. Segundo o quê? Reformulação, quarta edição, do Direito das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Veja, eles colocam a leizinha, olha só como eles são queridos, né? E aí, eu vejo isso daqui como uma das melhores partes. Olha só, quando o processo compulsório é entregue, no entanto, o próprio ato de entrega constitui o exercício da soberania de uma nação dentro do território de outra soberania. Tal exercício constitui uma violação de direitos internacionais. Violação de direitos internacionais. Olha só o que eles disseram aqui. Brasil, vocês não podem interferir na soberania americana. Então veja, toda a imprensa tradicional, toda a petralhada tá bradando que os Estados Unidos estão interferindo na soberania brasileira. Veja, essas sanções americanas interferem na nossa soberania. É todo o contrário. É o Brasil que está interferindo na soberania americana. É o Brasil que está se metendo na legislação americana. Tá aqui. Uma carta colocando os pingos nos is, falando o óbvio de que decisões judiciais brasileiras não valem em território americano. E o Brasil não pode decidir nada contra uma empresa americana e um cidadão americano dentro dos Estados Unidos. O Brasil está se metendo na soberania americana. Vejam como são narrativas. Vejam como estão tentando deturpar a verdade. Estão manipulando a verdade. Aí agora vem uma aulinha de direito. Achei sensacional. Olha só, senhor ministro. Faz assim, ó. Para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, olha só, tá dando passo a passo, tipo um tutorial, né? A pessoa que busca a execução geralmente precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos. Não, tá tirando onda. Para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante um território competente nos Estados Unidos. A legislação dos Estados Unidos prevê várias bases para o não reconhecimento, que podem incluir devido processo, insuficiente ou incompatibilidade com a legislação americana que protege a liberdade de expressão. A legislação americana que protege a liberdade de expressão. Aqui somos uma democracia, disse a carta. A nossa Constituição é de 1700. Aqui
nós protegemos a liberdade de expressão. Essa carta é literalmente um aviso prévio justificando por que as sanções virão. Óbvio, tá claro isso. As ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos sem abertura e sucesso de procedimentos, reconhecimento e execução perante os tribunais americanos. Entrar pra dentro, subir pra cima, sair pra fora. Que tutorial maravilhoso! Isso aqui é um tutorial passo a passo de como fazer valer uma decisão nos Estados Unidos. Primeiro, tem que existir um devido processo legal, coisa que aqui no Brasil nós já não sabemos o que é. Além disso, estamos preocupados quanto à forma que esses documentos estão sendo entregues à Rumble. Nós também. E no Brasil tem gente presa por falar. Tem gente presa por opiniões, palavras e votos. Nós também estamos preocupados. Reiteramos que não tomamos posição sobre a eficácia das ordens do tribunal dentro do Brasil, conforme a legislação brasileira. Ou seja, não se metam no nosso país, que nós não vamos nos meter no país de vocês. É disso que se trata. Que aula de direito internacional. Que aula de soberania. Gostei. Veio como uma luva. Veio na hora certa essa cartinha. Dizem por aí que você não pode esperar lealdade entre criminosos. E o que está acontecendo no Brasil reforça ainda mais essa máxima. O governo do Lula e toda a sua facção criminosa só conseguiu retornar ao poder graças às ações dos seus amigos na Suprema Corte Federal. A Suprema Corte Federal, inclusive, já verbalizou isso, né? Que Lula só chegou à presidência graças a eles. Bom, a Suprema Corte Federal está prestes a ser deixada de lado, ou pelo menos o mais briguento e aquele que mais desrespeita a Constituição, que foi usado como ponta de lança pelo Lula e pela esquerda brasileira durante os últimos 5 anos, está prestes a ser descartado. Por que eu estou te dizendo isso? Essas sanções que estão começando a vir dos Estados Unidos em direção ao Brasil têm um alvo específico no início, que é esse aqui. Todos já conhecem, o nome não precisa ser citado. E recentemente eles abriram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro devido ao início dessas sanções que estão sendo miradas no Brasil. Por que eles abriram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro? Fez a pergunta, né? STF abriu um inquérito contra Eduardo Bolsonaro após se queixar de inação do Itamaraty. Qual é a revolta do Alexandre de Moraes e do STF? Eles fizeram tanto para colocar Lula na presidência, fizeram tanto para censurar a direita, para perseguir Bolsonaro, estão no meio de um julgamento para prender o maior líder político que o Brasil já viu, e a gratidão do Lula é simplesmente lavar as mãos e abandonar o pessoal que o tirou da cadeia. Não há lealdade entre criminosos. O governo vai abandonar eles, eu vou te falar por quê. Porque eles já perceberam a gravidade das sanções que estão vindo para o Alexandre de Moraes. Lembrando, tudo indica que o primeiro alvo é Alexandre de Moraes, na expectativa de uma reação. Porque se houver uma reação, aí os Estados Unidos abrem a porteira e vem com toda a artilharia. Efeito Alexandre, o governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. Qual que é o medo? Tá? Porque eles estudaram, finalmente eles sentaram e estudaram essa lei Magnitsky. O que essa lei fala? Não é apenas os bens imóveis que o sancionado tiver nos Estados Unidos que serão bloqueados. Não é apenas as contas americanas. Os bancos de qualquer lugar do mundo que tiver essa pessoa como um correntista será também bloqueado de fazer transações internacionais com principalmente bancos americanos. Então é como se fosse assim. Vamos supor que o Banco do Brasil mantém a conta do Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil vai ficar impossibilitado de fazer qualquer transação ou qualquer ligação, organização bancária com os Estados Unidos. Isso derruba o Banco do Brasil. Isso destrói qualquer banco. Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, não importa qual seja o banco. Se ele mantiver Alexandre de Moraes como um correntista, ele perde imediatamente a possibilidade, ele será bloqueado de fazer negócios com os Estados Unidos. Meu amigo, um banco que fica impossibilitado de fazer transação com os Estados Unidos é um banco que vai fechar suas portas. Só que aí qual que é o problema? O problema é que banco no Brasil que vai ter a coragem
de bloquear as contas e fechar a conta do Alexandre de Moraes. Porque o banco que fizer isso sabe que vai estar fechando a conta de uma pessoa que tem um viés ditador. Então o banco que fizer isso, o Alexandre de Moraes vai dar uma ordem judicial para o banco reabrir a conta. E os coitados dos bancos vão ficar sem saber o que fazer. Ou mantém a conta do Alexandre de Moraes e não faz mais negócio com os Estados Unidos, ou fecha a conta do Alexandre de Moraes e o gerente, o diretor, os donos do banco vão ser presos e receber a Polícia Federal em suas casas. Bom, e tem mais ainda que eu vou deixar esse jornalista que fala. A área diplomática do governo desaconselhou integrantes do judiciário de viajarem aos Estados Unidos nos próximos meses. Informação que foi divulgada pelo jornal Gazeta do Povo diz que uma ala do Itamaraty teria identificado riscos expressivos de uma decisão extrema contra eles, integrantes do judiciário, que inclui inclusive a possibilidade de prisão por parte de Donald Trump ou mesmo Elon Musk e parlamentares republicanos. O temor do governo é que uma eventual prisão ou ação contra os magistrados brasileiros... Já imaginou uma coisa dessa? Um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro sendo preso ao pôr os pés nos Estados Unidos? Cause um grande impacto midiático e se torne um trunfo da oposição. A preocupação reflete a tensão política entre o Planalto e setores conservadores dos Estados Unidos que amplificaram suas críticas ao judiciário e também à atual gestão do país. Mota, o alerta da área diplomática do governo para integrantes do judiciário recomendam que evitem viagens aos Estados Unidos porque há um monitoramento de que poderia haver algum tipo de medida extrema contra eles, leia-se detenção. O principal elemento da doutrina Trump pode ser resumido no slogan America First, ou seja, os Estados Unidos em primeiro lugar. Qual é, falando isso, America First, no que se baseia essa ação? Porque há muita bagunça, muito barulho, muito ruído, mas qual é o fundamento dessas decisões de sancionar Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes tomou decisões para censurar, perseguir e multar cidadãos americanos e empresas americanas. Preste bastante atenção. Uma pessoa, uma mulher naturalizada americana, é cidadã americana, mora na Flórida, tá? Trabalha lá, ela postou de lá, usando a rede de lá, com endereço nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes determinou a prisão dessa pessoa. Alexandre de Moraes está multando, perseguindo empresas americanas que nem sequer têm sede no Brasil. E está mandando censurar e derrubar perfis de modo internacional. Nenhum ditador jamais se atreveu a fazer isso. Então, nós tivemos aqui um desrespeito à soberania americana, que no governo Biden passava tranquilamente. Eu acho que o Alexandre de Moraes fazia isso na certeza de que Biden seria reeleito, ou a Kamala seria reeleita. Só que chegou um cara agora que defende as empresas e as pessoas, os cidadãos americanos. E aí vem a sanção, que vai servir como mensagem para o resto do mundo. Não se atrevam a censurar empresas e pessoas do território americano lá dentro dos Estados Unidos. Tá, e por que o Lula não está saindo em defesa? Primeiro, Donald Trump nem reconhece, assim, legitimamente Lula como tendo sido eleito democraticamente no Brasil. É um mundo que se considera minimamente esclarecido, percebe isso. Mas é porque ele sabe que se ele fizer isso, as sanções contra o Brasil vão... A rejeição do Lula já está alta. Se nós temos sanções econômicas, se nós temos a impossibilidade de bancos fazer transações com bancos americanos, a economia no Brasil se destrói, implode. Implode. E aí como é que o Lula vai fazer uma campanha para presidente com o Brasil destruído? Já está, né? Mas imagina ficar pior do que está agora. Esse é o medo. Resultado. Não há lealdade entre criminosos. Lula está largando a mão, está fingindo que vai fazer alguma coisa, mas não vai conseguir trazer nenhum resultado. Está largando a mão do Alexandre de Moraes, está largando a mão do STF, na tentativa de se preservar para conseguir uma reeleição. É isso que está acontecendo. Não há um desrespeito à soberania brasileira, há uma reação a um desrespeito à soberania americana por parte de autoridades brasileiras. É muito diferente do que a imprensa está tentando convencer as pessoas mais simplórias por aí. O governo entendeu que a situação ficou séria, o que pode acontecer é gravíssimo e vai ser mais uma gigantesca vergonha para o Brasil no cenário internacional.
Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.